Olá, YouTube! Vamos fazer uma touca usando apenas as nossas sobras de linha de crochê? Eu sou obcecada pelo termo yarn scrap, que basicamente no português são as sobras dos projetos que a gente já fez. Eu já fiz vários projetos desse jeito, bem coloridos, usando esses restinhos de fios, e enquanto eu olhava no Pinterest há um tempo atrás, eu encontrei essa touca. E eu fiquei completamente apaixonada, porque vocês sabem que tudo que é de colocar na cabeça, eu vou querer fazer. E é isso, peguei minha sacolinha de sobras e fiz a minha touca. Pegue as suas e vamos começar. Então, vamos começar separando os nossos fios. E eu tenho muitas sobras, muitas. E o que eu considero sobra? Pedacinhos de fio que são pequenos para fazer qualquer coisa. Então, eu já amarro eles e enrolo e faço um novelo de fios, né? Fica assim, bem colorido, bem aleatório. Fios assim, que são pedaços bem pequenininhos mesmo, que eu vou guardando. E que se eu não consigo usar em nada, eles viram enchimento para meu volume. Até mesmo pedaços de algum novelo que é muito pequeno e eu já não consigo usar para nenhum projeto, né, inteiro. Então, isso aqui, sei lá, deve ser 20 gramas de um novelo de 100. Então, eu considero isso aqui sobra, tá? Não significa que eu não vou usar. Como eu vou lidar com vários fios de texturas, espessuras, tudo mesmo diferente, eu vou usar a agulha número 4, que é a minha agulha coringa, tá? Não necessariamente seria a melhor agulha para usar para o projeto, mas não tem como saber qual é a melhor, né? Porque como que eu vou saber qual é a agulha recomendada para cada fio que tem aqui? Não dá para saber. E a minha touca vai ser a mesma base que eu fiz nesse tutorial da touca do Shrek. Todas as toucas que eu faço, eu sigo esse mesmo padrão. A única coisa que pode mudar é o ponto que eu for usar. Por exemplo, nessa, eu acho que eu vou preferir usar o ponto meio alto, mas você pode substituir pelo que você quiser. Você pode fazer ela inteira de pontos baixíssimos, pode fazer com um ponto baixo, assim como foi a do Shrek, pode fazer com o meio alto e até mesmo com o ponto alto, mas eu aconselho ficar entre o ponto baixo e o meio alto. Pra gente começar, pega um fio que tenha um tamanho maior pra gente fazer a nossa correntinha inicial. E qual é o tamanho da nossa correntinha inicial? Lá na touca do Shrek, eu deixei uma indicação de como você medir o seu tamanho. Mas você também pode fazer o seguinte, pegando uma touca que você já tem. Eu começo fazendo um nó corrediço, tá? E correntinhas. Normal. Uma touca, ela é assim, né? Mas nós fazemos ela assim. Isso aqui é o que nós fazemos. E depois de pronta, nós fazemos isso aqui. Então, o tamanho dessa barra e o tamanho disso aqui, como você vai definir isso é com a sua correntinha inicial. Então, se você quiser que ela não tenha barra, se você quiser que ela seja bem curtinha, que ela seja bem comprida, tudo isso vai ser com o tamanho da sua correntinha inicial. Essa touca aqui, que eu tô usando de exemplo, ela é bem comprida. Eu também tenho aqui a minha do Shrek. Vocês vão ver que ela é um pouco mais curta e se eu dobrar a barra mais um pouco, ela fica mais curtinha ainda. Tudo também vai da sua preferência, tá? Então, você pode usar uma touca de referência ou medir diretamente em você, se você estiver fazendo a touca pra você. Se eu for usar a minha aqui de referência, eu vou vir desde aqui de cima até aqui embaixo. Então, se eu venho nessa aqui como referência, desde aqui do topo dela até aqui embaixo, eu tenho mais ou menos esse tamanho. E eu vou fazer assim, tá? Eu não tô pensando muito. Então, aqui, a minha correntinha inicial ficou com 36 centímetros. Se eu colocar ela aqui do topo da minha cabeça, ela vem até aqui debaixo da minha boca. Então, eu conto que ela vai diminuir um pouco, né? Quando a gente colocar os pontos. Então, ela pode vir até mais ou menos aqui. Então, ainda tem uma dobra legal. Então, eu vou ficar com essa aqui de 36 centímetros. Mas, vai da sua preferência, tá? Com a minha correntinha pronta, eu vou nessas alcinhas aqui de trás. Nós temos aqui o Vzinho dos pontos. E eu vou virar a correntinha e nesse pontinho aqui de trás, ó, esse aqui, nessa alcinha aqui de trás,
é onde eu vou fazer os meus pontos, tá? Então, eu pulo a primeira correntinha e aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto meio alto. E vou fazer o ponto meio alto até o final da minha correntinha. E claro, você pode usar ponto baixo, ponto alto, o que você quiser, mas na minha eu vou preferir usar o meio ponto alto, tá? Na minha primeira carreira, já vai ter uma troca de cor, provavelmente. Como nós vamos fazer a troca de cor aqui nesse projeto? Bom, você pode fazer de diversas maneiras. Normalmente, eu trocaria a cor assim. Antes de terminar esse ponto aqui, eu já pegaria um fio de uma outra cor, por exemplo, esse aqui, e eu terminaria esse ponto e continuaria fazendo com essa nova cor. E aí eu vou passando por cima desse fio ou arrematar depois. Mais uma coisa que eu já gosto de fazer e que vocês já conseguiram ver aqui é quando eu já tenho esses fios que eu sei que eu não vou conseguir usar para outra coisa, eu vou amarrando eles. E eu vou amarrando mesmo com um nozinho, porque como eu vou passando por cima desse fio, eu sei que ele não vai se soltar. Mas existem diversas técnicas que vocês podem procurar aqui no YouTube de como amarrar para poder não aparecer um nó. Só que, gente, eu não ligo. Então, no meu caso, olha, aqui já vai acontecer uma troca de cor porque eu já tenho um fio novo amarrado. Então, eu vou começar um novo ponto e o nó, ele ficou escondido aqui por dentro desse ponto. E esses fiozinhos aqui que sobraram da amarração, eu simplesmente vou passar por cima deles. Eu vou fazer o meu ponto e eu vou levar eles por dentro dos pontos. Então, eu não vou precisar arrematar depois, porque eles já vão ficar escondidos aqui. A ideia dessa touca é que ela seja bem colorida. Então, quanto menor os pedacinhos de fio, eu acho até que fica melhor, porque vai trazer mais cor e mais variedade para a touca. Cheguei em mais uma troca de fio aqui. Eu vou só continuar. Vou pegar esses fios aqui e eu vou levar eles por dentro dos meus próximos pontos. Mas tentar selecionar os seus fios para que eles sejam mais ou menos parecidos assim na questão de espessura, tá? Porque se você usar aqui um muito mais grosso do que os outros, pode complicar um pouco, tá? Não é impossível. Eu fiz isso bastante no meu colete também, que eu fiz com sobras. E, se vocês não assistiram o meu tutorial da touca do Shrek, eu aconselho que vocês vejam porque ele tá bem detalhado na questão de como fazer a touca, tá? E uma coisa que eu fiz lá e que eu repito em todos os meus projetos que eu faço toucas é o seguinte: sabe quando você pega uma touca? Nessa aqui, vocês não vão ver isso, mas normalmente quando é o topo assim da touca, ela é bem cheia, não é? Porque afinal isso aqui é um retângulo que nós dobramos e juntamos no final. Então, é muito comum aqui em cima ficar bem cheio. E pra gente evitar isso aqui, eu faço pontos baixíssimos. Vocês vão ver aqui também. Aqui são pontos baixos e quando vai chegando aqui em cima, eu faço pontos baixíssimos para que na hora que a gente juntar, não fique aquele amontoado assim, sabe? Muito volumoso no topo da cabeça. Então, quando você estiver chegando ao fim, quando estiver faltando uns 5, 6, 7 pontos, depende mesmo da sua preferência, nós vamos terminar com pontos baixíssimos ao invés do ponto que você escolheu para o resto da sua carreira. No meu caso, o ponto meio alto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando estiver faltando uns
7 pontos, eu já vou começar. Então, aqui, a partir daqui, no finalzinho, eu vou fazer pontos baixíssimos ao invés de meio altos. Se for te ajudar a você não esquecer, coloque o marcador aqui quando estiver faltando esses pontos para que você sempre lembre de fazer e não passe por cima com outros pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui dá para vocês verem, tem 7 pontos baixíssimos e todo o resto da carreira está com um ponto meio alto. Para eu começar minha próxima carreira, eu faço uma correntinha e viro o meu projeto. Ao virar o meu projeto, aqui é onde eu fiz os pontos baixíssimos, eu vou continuar fazendo os pontos baixíssimos. A partir dessa carreira, todos os pontos que nós vamos fazer será na alcinha de trás para que a gente possa criar esse efeito aqui. Ele fica bem bonito, além de esticar bastante como a gente precisa para a touca. Então, eu vou fazer os pontos apenas na alcinha de trás toda a carreira. Todas as carreiras a partir de agora. Aonde tem pontos baixíssimos, eu vou repetir os meus pontos baixíssimos. Então, vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixíssimos. E agora eu continuo com meus pontos meio altos na alcinha de trás. Se você faz seus pontos bem apertados, eu aconselho você usar uma agulha maior. Numa touca, a intenção é sempre que ela fique bem... que os pontos fiquem bem molinhos, para que eles possam esticar melhor. E, gente, isso aqui é a repetição que nós vamos fazer até o final da nossa touca. Até que o retângulo que a gente estiver fazendo se encontre ao redor da nossa cabeça. E ali é que nós vamos finalizar a nossa touca. Eu ainda vou fazer mais algumas carreiras com vocês, para vocês verem como que funciona. Mostrar um pouquinho da troca de cor. Mas é isso, a segunda carreira é a repetição que a gente faz até o fim. Uma dica que eu dei no meu vídeo que eu ensinei a fazer esse colete, e é basicamente usando essa mesma combinação de pontos, era que quando você chegasse no último ponto, fizesse ele debaixo das duas alças ao invés da alça de trás. Mas eu percebi que assim, ele não estica tanto na barra, né? Como a gente precisa da elasticidade aqui, eu aconselho que vocês continuem fazendo o último ponto aqui na alcinha de trás, para que tenha uma elasticidade maior. Uma correntinha para começar a nova carreira e eu viro o projeto. Virando o projeto, continuo como normal, fazendo meus pontos na alça de trás. Aqui eu já tô achando as cores já um pouco sem graças, então vou trazer uma cor assim mais forte. Tenho esse restinho aqui de amarelo. Então, eu vou aproveitar e mostrar para vocês como seria uma troca de cor aqui sem as cores estarem amarradas. Então, eu vou cortar um pedaço considerável aqui. Antes de terminar esse ponto aqui, aqui só falta uma laçada para terminar esse ponto. Então, eu vou pegar minha nova cor. E também vou deixar um pedaço considerável aqui. E vou finalizar o ponto com essa nova cor. Esses 2 fios que sobraram, vou levando eles juntos até eles terminarem. Ou seja, eles ficam aqui. Eu vou fazendo o meu ponto normal e eles acabam entrando aqui dentro da agulha e eles ficam presos
dentro desse ponto. Como é um pedaço bem grande, não tem como eles escaparem. Todas as vezes que você quiser trocar de cor, você vai fazer desse jeito. E se você não tiver um pedaço considerável assim, é você só amarrar, como o meu primeiro novelo, e seguir. E, gente, esses negocinhos assim, depois é só você arrematar ou cortar. Ó, meu amarelo acabou. Então, eu vou desfazer alguns pontos aqui. E eu vou trocar a cor. Fazer alguns pontinhos com ele. E continuo levando os fios junto comigo. Cheguei novamente aqui no meu comecinho onde tem os pontos baixíssimos e eu vou repetir na alcinha de trás. No meu caso aqui, 7 pontos baixíssimos. Não faça muito apertado, porque senão vai ser difícil de você voltar aqui quando você virar a carreira. Sete pontos, uma correntinha, retorno fazendo meus pontos baixíssimos aqui. 2, 3, 4, 5. Podem ir fazendo até perder de vista. O que a gente vai fazer é, nós vamos parar de adicionar carreiras assim que isso aqui já estiver em volta, a gente conseguir fechar isso em volta da nossa cabeça. Se o trabalho de vocês não tá ficando reto aqui, significa que você está fazendo pontos a menos ou a mais. Então, para que não tenha erro, conte quantos pontos teve na sua primeira carreira, porque você vai ter que repetir essa mesma quantidade em todas as carreiras e sempre vai ficar retinho, tá? Você vai ver uns buraquinhos assim e tal, mas isso é porque a gente está fazendo os pontos na alcinha de trás. Então, é comum que fique esses buraquinhos, mas não é comum que fique tudo torto, tá? O que vai diminuindo, enfim. O certo é sempre ficar bem retinho aqui. Então, se você tem dificuldade, coloca um marcador no último ponto, no primeiro ponto, para que você consiga ter uma noção de qual é. Porque se você é iniciante, pode ser que você ainda não tenha costume, não consiga reconhecer os pontos, né? Aonde tem ponto e aonde não tem. E isso causa você realmente pular algum, ou você fazer mais de um ponto no mesmo lugar. Então é bom sempre deixar isso marcado. Então, como eu falei para vocês, eu só continuei fazendo as carreiras até que eu conseguisse unir os dois lados ao redor da minha cabeça. E ela fica assim. Quando você reconhecer que ela tá desse jeitinho, é porque já tá pronto. Então, chegando aqui, onde eu já quero juntar a minha touca. No último tutorial que eu fiz, eu mostrei para vocês juntando com um ponto baixíssimo. Ou você pode, né, fazer com costurando. Nesse aqui eu vou mostrar para vocês um outro jeito que eu tenho usado bastante, que é usando o próprio ponto, né, do projeto. Nesse caso, o ponto meio alto. Então aqui eu vou fazer o meio ponto alto no primeiro ponto.
como normalmente. Só que quando eu tiver com essa alcinha aqui, eu vou soltar e eu vou vir aqui nesse primeiro ponto do outro lado e eu vou puxar essa alcinha. E eu prendi essa alcinha aqui. Eu vou fazer novamente meu ponto meio alto aqui, soltar no próximo ponto. Eu venho e puxo ela novamente. E assim eu vou prendendo esse ponto aqui do outro lado. E eu continuo fazendo aqui na alcinha de trás para ainda dar o efeito do resto do projeto. Solto a alcinha. Aqui nesse ponto, eu puxo a alcinha. E eu sigo fazendo. Até eu chegar lá em cima. E ele vai ficando assim. Eu vou unindo aqui com esse lado. Faço meu ponto alto, termino ele com essa alcinha. No próximo ponto, eu venho aqui e puxo a alcinha. E o bom de unir assim é que você consegue fazer isso com qualquer ponto. Com ponto baixo, ponto alto, qualquer ponto, literalmente. E vamos fazendo isso até chegar aqui na parte de pontos baixíssimos. Chegando na parte de pontos baixíssimos, voltamos a fazer pontos baixíssimos. E aí a gente faz um aqui, um aqui, chegando na parte de cima da nossa touca. Depois de juntar, vamos deixar um pedaço longo de fio, porque é onde a gente vai juntar isso aqui em cima. Se você antes disso quiser arrematar as pontinhas, como por exemplo essas aqui, umas aqui, quiser ir arrematando com a sua agulha, você já pode fazer isso. Depois de você terminar de juntar as laterais, deixa um pedaço grande de fio, porque nós vamos usar ele para fechar o topo da touca. Dá para você fazer isso usando sua agulha de crochê normal, mas eu aconselho usar uma agulha de tapeceiro, porque vai ser mais fácil. Nós vamos passar essa agulha entre as carreiras de pontos baixíssimos. Vou mostrar para vocês como que é. Nós vamos fazer tipo um zigue-zague. Nesses buraquinhos assim, entre as carreiras, entre o trançado, né, que é o ponto baixíssimo, você vai passar a sua agulha para dentro e depois você vai passar ela para fora. Assim, como um zigue-zague. Vindo de dentro, vindo de fora, vindo de dentro, vindo de fora. E nós vamos fazer isso até chegar, né, no final ou no começo. Depende do seu ponto de vista. E fazendo assim, quando a gente puxar esse fio no final, ele vai ficar todo juntinho. E aí, quando você puxar e fechar o topo da sua touca, nós vamos passar essa agulha para dentro e do outro lado nós vamos dar um nó para poder fechar e deixar isso aí bem seguro. E aí, você vai fazer do seu jeito, porque eu não sou muito exemplo para isso. Eu vou passando a agulha, dando nó, até eu achar que tá seguro. E a touca estando pronta, é só você virar para o lado certo de novo, arrematar o que sobrou, se tem alguma coisa para arrematar ainda, dobrar a barra de acordo como você quiser, provar e ver se tá tudo bem. No meu caso, a minha ficou enorme de comprida, né? Então eu tive que dobrar a barra 2 vezes,
mas pra mim ficou ótimo, eu adorei, já usei várias vezes e eu espero que você também goste da sua e que te ajude a se livrar um pouco dessas sobras que a gente fica guardando. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e desse projeto assim como eu. Espero vocês na próxima e um beijo da amiga Dai!